O calor abrasador do deserto parecia quase palpável, enquanto Kimball se aproximava da borda do cânion de Antílope. O sol batia forte, criando sombras dramáticas nas paredes do cânion, e o som distante de aves de rapina cortava o ar quente. Ele usava roupas leves e um chapéu para se proteger do sol, enquanto a areia escaldante e a aridez do ambiente transmitiam uma sensação de vastidão e solidão. O cheiro de terra seca e a leve brisa que trazia o aroma de plantas do deserto completavam o cenário, e a beleza intocada da paisagem parecia suspensa no tempo. Kimball parou, observando uma formação rochosa peculiar à sua frente. Algo naquela pedra o intrigava, como se não pertencesse àquele lugar. Ao se aproximar, notou marcas entalhadas na superfície, símbolos que não conseguiu decifrar. Enquanto passava os dedos sobre os entalhes, uma luz súbita surgiu no horizonte distante, pulsante, como um reflexo de algo que não deveria estar ali. Dias depois, em Sydney, o fenômeno luminoso surgiu, sem aviso. Testemunhas na praia de Bondi descreveram uma parede de água brilhante, quase translúcida, que se ergueu do oceano e pairou sobre a orla por minutos antes de se dissipar. Não havia sinais de inundação ou danos, apenas uma sensação residual de calma eletrostática no ar. Entre os curiosos que se aglomeraram na praia estava Sairia, uma estudante de física que trabalhava meio período em um café próximo. Ela carregava consigo um amuleto de metal enferrujado, encontrado dias antes em um mercado de rua movimentado, onde o cheiro de especiarias e frutas frescas se misturava ao ar. O objeto, pendurado em um cordão de couro, tinha o formato de uma chave antiga. Ao segurá-lo durante a aparição do fenômeno, Sairia sentiu uma estranha sensação de segurança, como se o amuleto respondesse à energia do evento. Enquanto pesquisadores da Universidade de Sydney coletavam amostras da água e analisavam registros de satélite, Kimball, que viajou até a cidade após ouvir relatos do fenômeno, encontrou Sairia por acaso em um beco próximo ao porto. Ele reconheceu o amuleto em seu pescoço imediatamente. "Onde você conseguiu isso?" perguntou, com a voz tensa. Sairia hesitou, mas contou sobre o mercado e a sensação que o objeto provocou durante o evento. Kimball explicou que símbolos idênticos aos do cânion estavam gravados na lateral do fenômeno, captados em fotos por drones. Juntos, seguiram até o laboratório improvisado da universidade, onde a doutora Ruby Mossa, oceanógrafa cética, analisava os dados. "Não é uma anomalia natural", admitiu ela, mostrando gráficos que indicavam padrões de energia desconhecidos. "Mas também não é tecnologia humana." Naquela noite, o fenômeno retornou, dessa vez mais perto da costa. Fragmentos de luz permaneceram flutuando, como partículas suspensas, atraindo curiosos que juraram ouvir sussurros no vento. Sairia, segurando o amuleto com força, percebeu que os fragmentos reagiam ao objeto, movendo-se em sua direção. Kimball observou atônito enquanto os símbolos do cânion surgiam projetados no chão, formando um mapa que parecia apontar para o mar aberto. A doutora Mossa, inicialmente relutante, concordou em ajudá-los a decifrar a conexão. Enquanto navegavam em um barco alugado, guiados pelas coordenadas do mapa, a água ao redor começou a brilhar, revelando estruturas submersas que não constavam em nenhum registro geológico. Antes que pudessem se aproximar, uma embarcação militar surgiu no horizonte, ordenando que se afastassem. Oficiais mencionaram interesses de segurança nacional, mas evitaram detalhes. De volta à costa, Sairia e Kimball descobriram que o mercado onde o amuleto fora encontrado havia sido desmontado, como se nunca tivesse existido. Apenas um vendedor idoso permanecia, afirmando que o objeto pertencia a um colecionador que desapareceu anos antes. "Ele falava sobre portais", disse o homem, "sobre ondas que não são feitas de água." Enquanto a doutora Mossa confrontava autoridades em busca de respostas, o fenômeno começou a aparecer em intervalos irregulares, cada vez mais próximo de locais estratégicos, usinas de energia, centros de pesquisa, estações de comunicação. A princípio, a população celebrou o fenômeno como um milagre, mas o temor cresceu quando relatos de pessoas desaparecidas após tocarem os fragmentos de luz começaram a circular. Sairia, porém, sentia uma compulsão crescente de se aproximar do fenômeno,
como se o amuleto a guiasse. Em uma madrugada, ela seguiu até a praia sozinha. O fenômeno surgiu, mas em vez de recuar, envolveu-a em uma névoa cintilante. Kimball, que a seguia, viu-a desaparecer por segundos que pareceram horas. Quando a luz se dissipou, Saíria estava de volta, mas seus olhos refletiam um brilho estranho, e ela murmurava palavras em uma língua desconhecida. Dias depois, a doutora moça descobriu que a estrutura submersa era um artefato tecnológico enterrado há milênios e que o fenômeno era uma espécie de interface. Enquanto o governo tentava controlar a narrativa, Kimball e Saíria, agora capazes de interpretar os símbolos do cânion, perceberam que o fenômeno não era um sinal de mudança, mas uma pergunta. Uma escolha entre permitir que a energia do artefato se integrasse à humanidade ou destruí-la por medo do desconhecido. O amuleto, concluíram, era uma chave para acessar o artefato, mas exigia que quem o usasse renunciasse a algo essencial. Saíria, porém, já não parecia totalmente humana, e Kimball questionava se a resposta valeria o custo. O fenômeno, afinal, não era uma ameaça ou uma dádiva. Era um espelho, refletindo os medos e desejos daqueles que o observavam. A onda luminosa pairava sobre Sidney como uma pergunta sem resposta. Enquanto a doutora moça analisava os dados do artefato submerso, Kimball e Saíria seguiam pistas deixadas por um vendedor do mercado, um homem chamado Arbin, que havia mencionado lendas sobre portais entre eras. Em uma biblioteca abandonada nos subúrbios, encontraram registros de um geólogo que desapareceu em 1972, cujos diários descreviam símbolos idênticos aos do cânion e ao amuleto. Ele falava sobre o mar do tempo, disse Saíria, folheando páginas amareladas, como se o oceano guardasse camadas de realidades alternativas. Kimball, cético, percebeu que as coordenadas do artefato coincidiam com relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados na década de 1940. Enquanto isso, o fenômeno começou a exibir novos padrões. Em vez de desaparecer, deixava rastros de luz que aderiam às superfícies, formando hieróglifos brilhantes. Um deles, projetado na fachada de um museu, correspondia a um desenho no diário do geólogo. Após analisar os hieróglifos, a doutora moça concluiu que eram equações matemáticas complexas, sugerindo que o fenômeno não era apenas energia, mas também uma espécie de linguagem. É como se algo estivesse tentando se comunicar conosco, explicou ela, mas usando uma física além da nossa compreensão. Já Saíria não precisava mais de tradução. O amuleto vibrava em sua mão quando os símbolos apareciam, e ela começou a rabiscar padrões em pedaços de papel, movida por um impulso que não conseguia explicar. A tensão aumentou quando o navio militar retornou, desta vez acompanhado por mergulhadores que instalaram equipamentos ao redor do artefato. Um deles, um homem de rosto marcado chamado Edgar, aproximou-se de Saíria em um café, dizendo trabalhar para uma agência independente. Eles vão selar o artefato, ele avisou, acham que é uma arma. Edgar entregou a ela um pendrive com arquivos confidenciais, vídeos de testes governamentais fracassados para controlar o fenômeno, causando anomalias temporais em uma base secreta. O tempo lá dentro se distorce, ele disse, horas viram segundos, memórias se misturam. Antes que Saíria pudesse perguntar mais, Edgar desapareceu, deixando apenas um bilhete. Descida rápido. Eles não o esperarão. Naquela noite, o fenômeno surgiu sobre o porto, mas em vez de luz, emanava sombras densas que absorviam o som. Pessoas próximas relataram sentir memórias alheias, cheiros de infâncias desconhecidas, vozes de pessoas nunca vistas. Atraída pelas sombras, Saíria caminhou até o cais, o amuleto brilhando em vermelho. Kimball a seguiu, mas ao alcançá-la, percebeu que seus olhos agora tinham traços dourados, como circuitos subcutâneos. Não é uma ameaça, ela sussurrou. É um convite. Quando o fenômeno tocou sua mão, uma visão emergiu. O artefato submerso era apenas parte de uma rede global enterrada sob desertos, montanhas e cidades. Cada nó da rede pulsava em sincronia, como um coração planetário. A doutora moça, após descobrir a verdade sobre a agência de Edgar, confrontou os militares em uma coletiva de imprensa,
expondo os vídeos. O caos se espalhou com teorias conspiratórias e protestos exigindo acesso ao artefato. Enquanto isso, Sairiya e Kimball, usando o amuleto como guia, navegaram até o local onde o geólogo havia desaparecido décadas antes. Sob a água, encontraram uma câmara selada, suas paredes cobertas pelos mesmos símbolos. Ao inserir o amuleto em uma fenda, a câmara se iluminou, revelando uma esfera cristalina flutuante que continha uma réplica em miniatura da Terra. É um mapa, disse Sairiya, mas não do nosso mundo. A esfera mostrava continentes diferentes, cidades que nunca existiram, e no centro, uma luz pulsante que correspondia ao fenômeno. Antes que pudessem sair, mergulhadores militares o cercaram, ordenando que soltassem a esfera. Mas Edgar interveio, disparando contra seus próprios colegas. "Vocês não entendem", gritou ele. "Isso é maior do que todos nós." Na confusão, a esfera se partiu, liberando uma onda de energia que lançou todos contra o fundo do mar. Sairiya, segurando firmemente o amuleto, sentiu-se puxada para dentro da luz, enquanto Kimball via toda a sua vida passar em flashes. Infância, escolha, medos, tudo entrelaçado à história daquele objeto. Kimball acordou em uma sala escura, o som do mar ecoando distante. Sairiya estava ao seu lado, ainda segurando o amuleto, mas seus olhos agora refletiam um brilho que não era humano. A luz da esfera partida parecia flutuar ao redor deles, como se estivesse viva, pulsando com a mesma energia que havia emanado do fenômeno. "O que aconteceu?" ele perguntou, sua voz fraca. Sairiya não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela apontou para as paredes da sala, onde os símbolos do cânion e do amuleto brilhavam, como se tivessem sido gravados ali por uma mão invisível. Enquanto tentavam compreender o que havia acontecido, a sala começou a vibrar, e uma voz ecoou em suas mentes, não em palavras, mas em emoções e imagens. Eram memórias de civilizações antigas, de mundos que nunca existiram, de escolhas feitas e desfeitas no tempo. A esfera tinha revelado mais do que um mapa. Era um registro de todas as possibilidades, uma enciclopédia de realidades alternativas. Kimball e Sairiya perceberam que o amuleto não era apenas uma chave, mas uma ponte, uma conexão entre o passado e o futuro, entre o conhecido e o desconhecido. No entanto, a verdade não era algo que poderia ser compartilhado sem custo. O governo, a agência de Edgar, e até mesmo os próprios cientistas tinham tentado controlar o que não entendiam. Agora, diante da realidade exposta, a única escolha era seguir adiante, aceitar o que havia sido revelado e decidir como lidar com isso. A onda luminosa ainda pairava sobre Sydney, mas agora, em vez de uma pergunta, parecia uma promessa de mudanças, de descobertas e talvez de um novo começo.